colocar o azeite, para que a palavra ela venha ungida pelo Espírito Santo através da boca dela. Pois é claro que está escrito, louvado seja Deus, que nós temos que abrir a boca e Ele coloca a palavra. Espírito Santo coloca a palavra agora, porque tem vida, Senhor, necessitada da palavra do escape, da palavra da cura, da palavra da salvação, da palavra dos sinais, porque os sinais seguirão os que creem, louvado seja Deus. E eu coloco ela agora na dispensação da tua graça, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me senti como um versículo, no Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me senti feliz. Né? Nós apenas somos servos do Senhor. Mas assim, quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, né, para que a gente venha falar desse amor tão grande de Deus sobre as nossas vidas, a gente se sente feliz, ainda mais num momento como esse, né? Um momento que a gente está voltando, né? De uma maneira presencial. E coisa linda, irmão, é assim, é uma responsabilidade, não responsabilidade do homem, mas de falar, não passar nem a mais nem a menos daquilo que o Senhor preparou para a minha vida, para a sua vida, o alimento. Nós chegamos até aqui porque nós fomos alimentados, né? Nós agimos a nossa fé, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E coisa linda é o agir de Deus nas nossas vidas, né? Amém. E eu estava lá, desde madrugada, assim, a gente vai lendo. Aí eu falei: Jesus, chegou o dia, é hoje. Aí, eu acho lindo o trabalhar de Deus. Quando eu cheguei aqui, tudo que eu fui, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, já foi falado aqui. Eu vim para falar da alegria do Senhor, né? E achei lindo, né? Quando Deus começou a usar o Mateus, que ele enfatizou a palavra alegria. E não era um momento, né, de Davi de estar alegre, mas ao mesmo tempo, a alegria do Senhor, ela não é a alegria quando nós sentimos que nos eleva, quando a gente ganha um presente, quando a gente celebra, a gente vai num casamento. Quando tem coisas que são divertidas, assuntos, situações, é uma alegria. Mas aquela alegria que vem do Senhor é aquela que diz em Neemias 8, versículo 10, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Do Senhor. Porque do Senhor vem tudo que é perfeitinho, tudo que é agradável, né? Tudo na medida certa, no tempo certo, na hora certa. E ela é o quê? Tem veracidade, ela tem verdade. Não é uma alegria da boca para fora, não é uma alegria emocional, não é uma alegria que tem uma unção. É uma unção diferente de divertimento, de celebração. É uma alegria que ela quebra o jugo. E quando eu estava lá conversando com o nosso Jesus, e a gente pode pegar o livro desde os princípios, que é Gênesis, vai falar dos princípios, você pode chegar no meio, falar de Salmos, você pode falar dos Evangelhos, de Mateus, você vai para Apocalipse, é a boca de Deus, é a verdade que vem do trono, fresquinho para a minha vida, para a sua vida. E isso é lindo, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas uma coisa interessante que eu só ficava falando assim: Senhor, quanta história tem aqui para que o Senhor, através da simplicidade de situações, nós vamos fazer um paralelo em 2021, hoje é 21 de abril, e a gente vai pensando, meu Deus, as situações são as mesmas. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, seres inteligentes, racionais, mas assim, quando tem uma situação lá nos princípios, que Deus falou: não vai comer desse fruto, né? Então a gente vê que, apesar da alegria, as aflições, elas existem. E foi falado aqui: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. E essa ânima que vem da nossa alma, do sentimento, do nosso psique, da nossa mente, ela vem do quê? De Deus. Porque a boca de Deus, a palavra de Deus é que é a verdade para a nossa vida, né? E aí eu falei assim: meu Deus, mas tem um povo
que estava numa situação também complicada, porque nós estamos numa situação bem adversa, né? Ah, você pode falar, olha, o desemprego é isso e aquilo, olha uma notícia aqui, nossa, aquela pessoa Deus recolheu. Mas nós estamos uma vez numa situação que você tem que ter um comportamento, você tem que usar máscara, você tem que ter exigências sanitárias, e a gente está vendo que muitas pessoas estão indo. Então, não é só nossa fé, a gente está do nosso lado da situação. Então, eu falo, Senhor, e lá nos princípios, veio aquela desobediência, então as dores, então as necessidades são as mesmas, né? Necessidades, aflições, choro, frustração. Eu falo, a alegria do Senhor é a minha força, né? Mas como? Então essa alegria, ela tem a ver com ânimo, ela tem que ver com o quê? Atitude. Ela tem um enlace de atitude. Então, eu falei assim, Senhor, quem é? Aí logo no meu coração eu falei assim, não, eu vou falar para a igreja situações não na ordem dos acontecimentos, mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, situações de Moisés. Então hoje já foi falando de Moisés. Então eu falei assim, puxa vida, né? Quando o Êxodo começa, fala da passagem, né? Que o foco ali, a situação de Moisés, as pessoas costumam falar de chamado, né? Nossa, Deus tem propósito, Deus tem chamado. Mas que chamado é esse? Eu vou ser advogado, eu vou ser pastor, eu vou ser diácono, eu vou trabalhar com comida. Não, o chamado é um chamado de amor. Porque ele fala com os tempos que nós estamos hoje, que ele fala canseira, passou de 70 anos. E esse chamado que ele tem é uma convocação, que ele chama nós para o quê? Fazer uma separação. Qual é essa separação que ele fala? Ele fala que nós estamos no mundo, mas é o quê? Se você fizer uma escolha, se você ouvir a minha voz, eu vou fazer uma separação para que você tenha o quê? A humanidade. Então o chamado é para a humanidade, é o amor de Deus para a humanidade. O amor do que? Da salvação, da alegria da salvação. Então essa ânima, essa força, ela vem dessa verdade, da boca de Deus. Então você pode... Aí eu pensei, falei, meu Deus, você imagina você estar vivendo uma situação que você pega lá, tinha um momento que o povo de Israel estava vivendo aqui uma opressão, uma situação de opressão, de perseguição, de humilhação, né? E tinha o quê? O faraó, né? Ele tinha o quê? Ele observava, puxa, tem esses estrangeiros no meu espaço, então multiplicando, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, né? Tudo acontece de acordo com a nossa atitude. Ele estava vendo aquela multiplicação, endurecia serviço no tratar, no trabalho, a servidão, a escravidão, a humilhação. Aí um dia acho que ele teve lá um pensamento e naquela observação dele, o faraó, ele chamou as parteiras egípcias, falou, vai lá, nasceu um menino, ceifa a vida, né? Nasceu um menino, deixa para seguir, como se fosse um objeto, como se fosse coisas, né? E aquele sentimento passa para nós, como o pastor iniciou a oração, que a boca fala que está cheio o coração. Então aquele coração estava cheio do quê? De raiva, com acepção, né? Com duro tratamento, né? Escravizando o povo. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, que o Senhor Jesus, quando ele fala em Êxodo, se você ler em Êxodo 8, 23, tem um momento ali que há uma fala da boca de Deus que ele chama Moisés, né? E ele, na hora que ele chama Moisés, ele traz esse estatuto, que era para ele dizer para Faraó que ele ia ver, que Faraó ia ver que ele ia fazer uma separação do povo de Deus, né? Então é tão lindo que quando ele fala que vai falar do povo de Deus, e tem um outro povo que não é. Então as atitudes do Faraó não eram uma atitude do povo de Deus. E quando ele chama aquelas parteiras, as parteiras egípcias foram nas gradas, elas não fizeram, elas não obedeceram, porque elas ficaram impactadas da maneira das hebreias.
Aí o que eu falo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Importa a opressão, a situação, a escravidão, a notícia, elas passavam o quê? As hebreias, as egípcias não sabiam dizer. Chegava lá, o bebê parecia quiabinho, já nascia tudo, os bebês. Aí o faraó observou que elas não cumpriram o que ele pediu. E elas relataram, olha, esse Deus, quer dizer, o nosso testemunho, nós somos a carta. Elas já eram um testemunho de um povo separado. Por mais opressão que elas viviam, elas passavam o quê? Que aquele Deus era com elas. Né? E é interessante que o Espírito Santo de Deus, quando ele fala desse poder, dessa separação, dessa alegria, eu achei aqui, eu encontrei no Salmo 119 exatamente que Deus, a boca de Deus, o testemunho de Deus, o que Deus fala, o que Deus representa, o que Deus é, o amor de Deus, não importa o tempo ou a época, as circunstâncias, o seu calçado, sua vestimenta, os dias de hoje, Ele é fiel. Ele diz no Salmo 119, nos versículos 145, 147, 151, 152, exatamente uma síntese disso que eu estou falando. Ele fala bem assim, no Salmo 119, 145, assim: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Levantei-me antes da alva e clamei, e esperei na tua palavra. No 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundastes para sempre. Então, foi falado hoje aqui, quando nós começamos, do que é inabalável. Nosso Deus é um Deus inabalável. Ele já estava trazendo para nós que Ele é inabalável. Ele não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. E coisa linda que eu peguei algumas situações de Moisés, e naquela situação, daquela observação do faraó com as crianças, aquela perseguição com a criança. E vai lá que nasce um gorduchinho, acho que ele devia ser fofinho, bonitinho, um bebezinho, um Moisésinho, né? Estava bem no meio daquela situação. Mas sabe o que é lindo em Deus? Deus prova para a gente que Ele está sempre à frente de qualquer situação, mesmo essa que seja de escravidão, de opressão, Ele está à frente. Como foi falado aqui, né? Que Ele fala do cajado que se transforma em cobra. Aí esse mesmo faraó teve uma situação que vai e chama os magos, aí fica aquele monte de cobra, e aqui o Moisés jogou o cajado e engole todas. Deus está sempre à frente de qualquer circunstância. E quando Ele chega para nasce esse bebê, o que acontece? Olha como Deus fala que essa alegria tem a ver. Tem que ter atitudes. Qual é a atitude? Deus já está falando em ouvir. Deus fala em ouvir. Deus fala em fidelidade. Deus fala em separação. Deus está nos instruindo. Porque eu sempre falo isso aqui na igreja. A paz do Senhor, ela excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor. E foi uma pregação que o presbítero fez na sexta-feira. Ele relatou esse versículo, que a paz do Senhor, porque paz é a paz que vem de Deus. As pragas vieram para ele, né? E vai Moisés ordenava para Arão, seu irmão, porque como já foi falado, a gente sempre se põe menor. Ele não queria ser usado porque ele tinha a língua pesada, mas Deus sempre prepara alguém. Então, a observação, a gente vê que teve uma observação. Então, Deus fala, porque para a gente ter a vitória, a gente precisa observar, irmão. A gente tem momentos que nós temos que estar em silêncio. E todas as vezes que Moisés, quando ele teve essa conversão na vida dele, essa mudança na vida dele, ele tinha intimidade, irmão. Então, para Deus, não tem um tempo. Nós colocamos obstáculos. Eu tenho essa idade, eu sou assim, eu sou assim. Não, Deus não olha nada disso. Deus olha o nosso coração. Nós fazemos parte desse tesouro do Senhor. E é lindo que quando Moisés, toda vez que ele ia ao monte falar com Deus, tira as sandálias. No momento que ele levou o povo para os 10 mandamentos, vai para o Monte Sinai, vai se lavar, vai trocar as vestes. O que Deus fala?
A alegria do Senhor é a força quando eu obedeço, quando eu me preparo, quando eu me organizo, quando eu ouço, né? Quando eu pratico. Então a força ela vem quando eu sou audível a essas coisas, quando eu pratico tudo isso. Tem que ter uma preparação para que Deus seja comigo, né? Ele tem um amor grande por mim, por você. E é interessante que você vê que, olha a dureza. Às vezes a pessoa ela erra, mas é o que ontem a missionária falou na pregação. Ah, eu sou assim, eu não vou mudar, isso não é para mim. Ah, já tá bom, né? Do jeito que está, e não é assim. Você vê que mandou sangue. Olha, o sangue tem um cheiro forte, irmão. Ia a todas as fontes de água, né? Não chegava lá, mandava o recado dos estatutos de Deus. É sangue, é rã, é piolho, é mosca, é morte de animal, sabe? É treva, é gafanhoto, é tumor, é úlceras, né? É morte de primogênito. Quer dizer, só que quando foi que é o final que é ceifado lá, mas olha o espírito de fingimento. Quando as pragas das moscas vieram, ele sempre prometia que ele ia. Vai até, você quer ir no deserto, fazer um holocausto, levar o corpo? Eu deixo, você vai até um pedaço, né? Ora por mim, o faraó pede para Moisés orar por ele. O espírito de fingimento, irmão, ele não cumpriu nenhuma vez nada, né? Quando foram atacados pelas moscas, ele pediu até para orar. Então, quando nós temos essa separação de servo de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não faz essa divisão. Mas quando nós reconhecemos e entregamos a nossa vida, né, a nossa luz, a nossa salvação, vem do Senhor. É tão lindo isso, que o Senhor Jesus mandou o Filho dele por mim e por você, que pagou um preço. Então, por que foi falado de Moisés aqui? Quer ver, eles tinham idade. Quando teve esse acontecimento do Monte Sinai, Arão tinha 83 anos, o outro 80. Né? E muitas vezes nós desistimos por várias coisas. Então, para a gente ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, nós temos que ter perseverança. Nós não temos que desistir. E é tão bonito que eu acho que o Senhor Jesus, ele fala aqui, que eu gosto muito, tem até em Abacuque, que é a oração de Abacuque 3, né? Que diz assim: vamos ver. Em Abacuque 3, versículo 17, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, a qual faz os meus pés como das servas, que me faz andar nas alturas. Para o cantor mora e para os meus instrumentos de música. Então, independente da opressão, da situação, do tempo, da época, o nosso Deus é a nossa força, Ele é a nossa alegria, porque ainda Ele tem para nós uma nova terra, um novo céu, que essas necessidades, essas dores, Ele fala em Apocalipse, né? 7:17, que Ele vai enxugar toda a lágrima. Não vai ter dor, não vai ter conta para pagar, não vai ter nada disso. Então, ainda temos a recompensa da vida eterna, porque escolhemos o caminho da verdade, né? E essa verdade, essa alegria, essa verdade é a palavra do Senhor, né? Que salva, que liberta, que cura, que restaura, né? Então, é a alegria. Então, essa alegria do Senhor é isso. Nós temos que estar preparados. Nós temos que... Só que Ele fala coisa linda, que Ele diz para nós em Levíticos. É lindo que o Senhor fala em Levíticos, que Ele confirma que Ele sempre estará conosco. O Senhor sempre estará conosco. Ele diz assim em Levíticos.
Levíticos 26, do versículo 11 ao 13. E porém no meu tabernáculo, no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Glória a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis escravos. Eu quebrei os timões de vosso jugo e fiz andar eretos. Então, irmão, acabou. Não é, ele tirou o povo escravizado do Egito, mas Brasil, na Itália, na Colômbia, é para todas as nações, né? A toda a língua, todo o joelho se dobrará. Então, o Senhor, ele tirou nós da terra do Egito. Então, toda aflição, toda necessidade é com alegria, é com esperança no Senhor. É lindo trabalhar de Deus. O Senhor, eu estava pensando, eu achei maravilhoso o que foi falado aqui sobre mão, né? E toda hora eu lembrava do Salmo 121. Porque a gente levanta os braços, né? E foi já orado aqui o Salmo 121. Da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Que fala da palavra desde os princípios. Ele fez todas as coisas. Tudo por Ele, tudo para Ele. Isso é lindo demais. E eu falava assim, Senhor, uma das coisas que sempre quando fala de Moisés, sempre que vem no meu coração, a primeira vez que eu ouvi ficou na tábua do meu coração. Foi uma situação muito adversa, que tinha uma situação com os amalequitas, né? E o Senhor, naquela situação, Ele manda Josué lá na luta, né? E naquela situação, Ele intercedia, Ele levantava os braços, as mãos, intercedendo pelo povo de Deus, o povo separado, o povo que clamava, né? E Deus ouvia. E aquela situação, Ele estava... E assim, que é muito bonito, que Deus, nós percebemos que as pessoas nunca estão sozinhas. Glória a Deus. É sempre com alguém. O outro ora, o outro clama, o outro fala. Deus traz também que essa alegria, força, a humildade de ouvir, de praticar, mas do que fazer discípulos, de pedir ajuda. Às vezes não muda porque a jactância é a queda do homem, o orgulho, a dureza de coração, a dura serviço, né? E assim nessa situação você vê o irmão está lá, quando ele cansava, ele vê que quem prevaleceu era o inimigo. Quando ele levantava, prevalecia o povo de Deus. E é lindo que você chega numa situação que ele põe as pedras para que os braços de Moisés, né, conseguissem ficar levantados para que o povo, né, prevalecesse, o povo de Deus. E chega um momento que o irmão segura a mão de Moisés, né? E eu estava até na hora que eu estava meditando, eu levantei os meus braços, minha mão, e glorifiquei a Deus. Que hoje nós estamos aqui presencialmente, como às vezes tem na live, adorando a Deus. Nós temos que, essa alegria é a nossa adoração, é o reconhecimento que o fôlego que nós temos vem de Deus, o fôlego de vida, de toda a criação. E mais do que nunca nós sabemos como é importante nós respirarmos, né? A gente vê, às vezes, o mundo naquela loucura e hoje todo mundo teve que parar, né? E o que está acontecendo em 2021? Deus quer que a gente se arrependa, Deus quer que nós nos examinemos, Deus quer que nós façamos o quê? Que nós oremos, né? Que nós oremos pelo próximo, que nós venhamos amar o próximo, que nós venhamos reconhecer que Deus, independente de qualquer situação, Ele já está à frente dessa pandemia. Como Ele estava à frente de todas as situações, os poucos exemplos que nós temos aqui, que Moisés viveu, e a gente vê que Ele está à frente, Ele é soberano, Ele é o sou. E Ele faz da gente raça eleita, propriedade, sacerdócio real. É um amor tão grande. Esse chamado é o amor de Deus para a salvação. É alegria. Ele fala para a gente ter ânimo. Nós temos que crer no amanhã. Eu acho tão maravilhoso e aquela situação foi tão marcante, né? Quando Moisés estava com aqueles braços levantados, que ele falou, tem que pôr o nome, né? Adonai Nissi, né? Que aqui o Senhor fez um milagre. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, vai ter milagre. Porque nós temos que crer. Porque nós somos povo de Deus, o povo separado. Ah, mas a pessoa que está me ouvindo, se você está ouvindo, Deus tem algo de especial, né? É a pessoa olha a gente, o nosso físico, o jeito que nós falamos. Não, mas Deus, Ele vai lá
Ele faz com que qualquer necessidade, qualquer aflição, qualquer coisa, tudo não compete com a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que não compete? Porque Ele acalma a nossa mente e o nosso coração. Né? Porque Ele é fiel. E em Êxodo 17, versículo 10, na parte B, ele fala que o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. Então eu acredito, eu creio e eu profetizo sobre a congregação, não somente na igreja, a casa de oração, mas esse povo que quer se separar, esse povo que quer ser adorador, esse povo que quer ter esperança, esse povo que quer ser usado, é a bandeira, ela seja fincada no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Que a presença de Deus, ela já quebra todo jugo, ela tira todo o opróbrio, porque Isaías 10, 27 fala que a unção, ela quebra todo jugo. Não é emoção, é unção. E é isso que Deus faz para aqueles que entregam a sua vida, que confessam, que querem esse Deus, que querem essa presença, né? Que reconhecem esse amor. E Deus, Ele é lindo, né? E é até aqui que o Senhor trouxe. Não é de muito falar. E o Senhor, Ele tem um ato muito bonito, falando um pouquinho de Moisés. E eu acho bonito que eu falei o que significa o nome do filho de Moisés, que Gerson, significa imigrante no meio do estrangeiro. Mas Eliezer também significava que o Deus do meu pai me ajudou a livrar da espada do inimigo. Então, a palavra de Deus, essas situações, nos remete à boca de Deus, que é a Bíblia, mas a referência que nós temos que ter. O que é isso? Temor. Quando aquelas parteiras egípcias chegou nas hebreias, é a pessoa reconhecer um Deus de poder. O que vai acontecer? Na hora de qualquer situação, o sobrenatural vai acontecer. Vai ter interferência do quê? Da presença, do poder do Espírito Santo. Por isso que Deus vai à frente. E quando Ele está à frente, por que você, Soraya, falou tudo isso? Porque Deus, Ele não quer que nós percamos a identidade cristã. Porque hoje eu deixo assim, hoje eu vou fazer assim, tá bom assim. E o inimigo, ele faz igual as raposinhas. Quando o dono viu, comeu toda a vinha. Ah, tomei assim, tomei assado. Quando vê, a gente está sem força. Está sem força de buscar Deus. E nós conquistamos as coisas por força. A força do poder, da presença do Espírito Santo. E se essa brecha ela entra, existe um caos espiritual, moral, social. Um buraco. E aí, se Deus permitir, como Ele é fiel, misericordioso, e nós nos aquebrantarmos, Ele é fiel para nos restaurar. Mas quantos já não estão tendo essa oportunidade? E hoje é o dia, né? A maior pregação que tem é a de hoje. Glória a Deus. Porque a gente foi alimentado no que passou, e nós estamos com a chave dentro do nosso coração, para abrir o nosso coração, para receber o novo de Deus. Amém. Porque Ele fala em Apocalipse 21, versículo 5, eu sou aquele que renova todas as coisas. Então quando amanhece, tem o novo de Deus, o passarinho, a chuva, as folhinhas, se é sol quente, o que for, Ele permanece fiel para nos abençoar e nos dar vitória. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e que você fique na presença, que você se apaixone por Jesus. Glória a Deus. Não largue Jesus, medite na palavra, veja os exemplos das pessoas e a gente vai ver como é lindo viver na graça, né? E a gente muitas vezes, como foi falado no altar, que nós complicamos muitas vezes a vida pelo que pensamos, né? E não é isso que Deus tem para nós. Ele tem um chamado de salvação, um chamado de amor. Amém? Quem é que vai vir aqui fazer uma oração forte? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? A palavra
abençoada. Nós estamos voltando os cultos presencial, então vamos divulgar para as pessoas